A glória dessa última casa será maior que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Entender. Vamos lá. Em que época que isso aqui foi escrito? A gente precisa entender esse primeiro ponto. Vamos lá. Em que época que foi escrito? O porquê que foi escrito? E o que é essa glória? Você precisa entender qual glória que você está buscando. Qual glória que a Bíblia está falando aqui. Porque glória tem coisas diferentes. Por exemplo, quando a gente chega aqui, que eu falo alguma coisa, todo mundo fala assim, glória ao Senhor. Será que é a mesma glória que ele está falando ali? Não é a mesma glória. Quando você fala assim, toda honra e toda glória seja dada, já é outra glória. Então precisamos entender de qual glória que ali está falando. Precisamos entender qual glória que faz parte. E para mim entender isso, eu preciso voltar lá no começo de tudo, que senão eu não vou entender. Aonde que eu vou voltar? Eu vou voltar lá quando foi construído tudo. Aonde tudo começou. Quando tudo começou? Quando Deus resolve tirar o povo do Egito. Ele tira o povo do Egito e leva o povo para onde? Para um deserto. E lá naquele deserto o povo começa a questionar Moisés. Eles começam a falar assim, Moisés, por que Deus fala só com você? Não é muito diferente de hoje em dia, quando as pessoas querem questionar a gente. Como é que você sabe que é Deus? Você perguntar, como é que você sabe que é Deus falando? Eu falo, eu sei porque eu sei. Isso chama-se fé, né? Como é que você sabe que é Deus? Então começaram a questionar Moisés, e Moisés foi falar com Deus. Aí Deus falou para Moisés, Moisés, faz o seguinte, reúne o povo, e eu vou falar com eles. Moisés reuniu o povo, levou o povo diante do Monte Sião, está todo mundo o povo, de repente o monte começou a tremer, vocês já leram isso na Bíblia? O monte começa a tremer, começa a cair raios, começa a cair trovões, aí o povo fala, chega Moisés, que Deus só fale contigo, porque nós não aguentamos ouvir o Senhor falar. Aí Deus pega e fala para Moisés, Moisés, sobe no monte que eu vou te dar umas instruções. Moisés sobe lá no monte, Deus fala para Moisés, você vai descer Moisés, você vai criar um tabernáculo para mim. Você vai fazer uma tenda para mim. E nessa tenda a minha glória estará dentro dela. Aqui começa essa história. Aí o Moisés faz a famosa tenda da congregação. Dentro dessa tenda da congregação tinha alguns requisitos que era importante estar lá. E aí Deus pega e fala para Moisés, a minha glória está lá dentro. Com o passar do tempo, o povo sai do deserto, toma posse da terra prometida, eles começam a crescer, aí vem um cidadão chamado Davi, já ouviram falar dele? Vocês conhecem ele, Davi? E Davi tinha um sonho. E qual era o sonho de Davi? O sonho de Davi era o seguinte, um dia ele chega para Deus e fala assim, Deus, não dá certo isso, eu moro num palácio, eu moro numa casa, e o Senhor está dentro de uma tenda. Eu quero construir para ti uma casa. Esse era o sonho do Davi. Só que Deus fala para o Davi assim, não Davi, infelizmente você não vai construir a minha casa. Mas fica tranquilo, eu te darei o projeto. Vou dar o projeto para você. Mas quem vai construir é teu filho Salomão, porque você, Davi, está com as mãos sujas de sangue. E quando Salomão assume o reino, a primeira coisa que ele faz, o reino está em paz. Por que o reino está em paz? Porque Davi conquistou tudo que tinha que conquistar. Salomão não precisava mais guerrear. Davi já tinha feito isso por ele. Então Salomão vai construir, e Salomão constrói um templo magnífico. Se você for olhar a descrição do templo, você fica de boca aberta. Por quê? Porque a Bíblia vai falar que os umbrais, ou seja, aonde você tocava, os corrimões, mas vamos falar mais o português mais claro, era o corrimão, fala umbrais, não é nada mais do que um corrimão, tá? O corrimão, gente, era de ouro. Tenta imaginar você entrar numa igreja onde o corrimão, onde você vai pegar para subir a escada é de ouro. A Bíblia fala que aonde era o Santo dos Santos, as mesas eram de bronzes. A madeira que foi usada era a madeira mais cara da época, que era a madeira de acácia. E a madeira de acácia ela tinha algumas particularidades. Por quê? Porque a madeira de acácia ela tinha coisas que nem outra madeira tem. Você não encontra madeira de acácia hoje. Esse foi o templo que Salomão fez. Ele construiu algo excepcional. E a Bíblia vai falar que no dia da inauguração, Salomão fez uma coisa que é o sonho de todo pastor que não consegue. Mas o Salomão fez uma coisa. Ele reuniu todo Israel diante do templo.
Imagina nós reunir a fazenda Rio Grande inteira aqui diante da porta. E detalhe, ele não deixou ninguém entrar, ficou todo mundo para fora. Mas ele reuniu todo Israel diante daquela porta do templo, para a inauguração do templo. E naquele dia a Bíblia fala que ele ofereceu 1000 holocaustos. E quando ele estava oferecendo 1000 holocaustos, a Bíblia vai falar que Deus aparece para ele e está conversando com ele. Só que eu quero pular a conversa dele porque eu quero ir para depois. Porque a Bíblia vai falar que naquele momento, quando ele entrega o holocausto, uma fumaça consumiu o templo, a ponto de todos estarem lá dentro, não conseguirem ficar de pé, mas caírem de joelhos e começarem a dizer: Santo, 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 Santo é o Senhor. Por quê? Porque a glória de Deus desceu naquele lugar. A glória invadiu aquele lugar. E é sobre essa glória que nós vamos falar. Que glória que é essa? É a presença de Deus. Não, você não pode confundir. Por quê? Porque hoje nós temos a mania de querer confundir as coisas. Nós temos hoje a mania de achar que glória, ela se resume simplesmente a bens materiais. Quando criou essa campanha, não sei se foi essa a intenção da pastora Gisele, mas eu acredito que alguns entenderam: é glória do Senhor. Todo mundo já pensou em bens materiais, todo mundo já pensou em trocar de carro, todo mundo já pensou em trocar de casa, todo mundo já pensou em trocar marido. Tá amarrado, meu irmão, não troca de marido não, né? Mas a pessoa ela já começa a pensar em coisas materiais, e não é essa glória. Existe essa glória de você trocar as coisas? Existe, mas essa que está falando aqui não é. Essa glória aqui é a presença de Deus que está falando. Ou seja, a presença de Deus naquele templo era grande, muito grande. Só que tem um porém. Um dia o povo pecou, o povo errou, e veio condenação a esse povo. E Deus falou para aquele povo: eis que entregarei vocês na mão de um rei chamado Nabucodonosor. E vocês ficarão 70 anos exilados. E Nabucodonosor entrou em Israel. Sabe qual foi a primeira coisa que ele fez? Quando ele entrou em Israel? Ele vai no templo. Ele saqueia o templo. Ele rouba o templo. Ele quebra tudo o templo. A Bíblia fala que ele pega todos os utensílios de ouro, de prata e de bronze que existiam no templo e leva tudo para a Babilônia. Isso foi o Nabucodonosor que fez. Depois dele vem um outro rei. O outro rei que chega e que entra lá. Quando ele vê que não tem mais nada lá, ele coloca fogo no templo e queima tudo. Ou seja, a glória já não estava mais ali. A presença de Deus tinha acabado de sair dali. Alguém roubou. Eu não sei na sua vida, meu irmão, minha irmã que está aqui hoje, o que foi que tentaram roubar de você. Se foi sua alegria, se foi sua fé, se foi a sua vontade de viver. Mas Satanás está aí para roubar. E ele não quer só roubar, ele quer pôr fogo, ele quer destruir tudo. Roubaram-se. Eles ficaram 70 anos exilados, mas existia uma promessa. A promessa dizia que após 70 anos eles voltariam. Na época do rei Dário, depois que Nabucodonosor já havia morrido, o rei Dário, quando ele assume, agora é o rei da Pérsia. E os Medo-Persas, eles tinham uma... como é que eu posso explicar para vocês? Eles tinham uma cultura. Eles tinham uma cultura que era o seguinte: só fica com nós quem quer. Era assim que o reino do Medo-Persas pensava. Eles não obrigavam ninguém a ficar com eles. Só que eles faziam uma proposta: fica com nós quem quer, mas quem quiser ficar com nós, a gente vai dar isso, vai dar aquilo. Eles ofereciam muita coisa que atraía aquele povo. Não é muito diferente nos dias de hoje. Satanás oferece muita coisa para você ficar do lado dele. Só que tudo tem um preço. Qual que era o preço daquela época? O preço é: você siga com nós, mas você vai ter que seguir nossa cultura. Qual era a cultura do povo Medo-Persa? Misturar povos. Eles gostavam de se misturar. Por quê? Porque quanto mais eles se misturavam, mais poderosos eles ficavam. Foi o que eles fizeram em Samaria. Samaria, para quem não sabe, era a capital do Reino do Norte, e ela era de Jerusalém. Tem gente que acha que Samaria era uma cidade distinta. Não era, ela era em Jerusalém. O problema é que os medos persas entraram lá, povoaram a cidade, misturaram os povos, e ela se tornou uma cidade pagã. Mas ela era a capital do Império de Jerusalém. E esse rei Dário, ele veio com essa proposta: fica comigo quem quer. Alguns dessas pessoas voltaram para Jerusalém, nem todos, mas muitos voltaram. E nesses que voltaram, tinha um cidadão chamado Neemias. Já ouviram falar dele? O Neemias, ele não voltou para Jerusalém. Só que o Neemias, ele chegou para o rei e falou para o rei: fiquei sabendo que a cidade dos meus pais
está desolada. E eu, presta atenção nisso aqui, Neemias fala, eu vou lá e vou reconstruir. Coloca uma coisa no seu coração, minha irmã, minha irmã. O que você tem que fazer é você que precisa fazer. Não queira jogar responsabilidade para cima dos outros. Não queira jogar responsabilidade para o professor do seu filho. Não queira jogar responsabilidade para o pastor da sua igreja. Não é ele. Existem coisas que sou eu, que sou você quem faz. O que precisa? Fé. O Neemias chegou e falou para o rei, eu vou lá. Aí o rei pega e pergunta para ele, o que você precisa, Neemias? Ele falou assim, de nada. O meu Deus vai me sustentar. Ele poderia ter pedido o que quisesse para o rei. Ele não pediu nada, ele só pediu para o rei, me deixe ir lá, que eu vou lá e vou reconstruir. E sabe de uma coisa interessante? A coisa mais interessante foi que o Neemias, ele chega em Jerusalém, quando ele começa primeiro pelos muros, ele começa a reconstruir os muros. Os muros, para quem não sabe, eles demoraram em torno mais ou menos de 10 a 15 anos para serem construídos. Vocês sabem quantos dias que o Neemias construiu o muro? 52 dias ele construiu o muro. Um muro que tinha levado de 10 a 15 anos para construir no passado, agora ele reconstrói em 52 dias. Aí eu falo para vocês, não faz quem não quer, porque quem quer, faz. Quem quer, faz. 52 dias. Ele chegou lá, quem está comigo? Aí começou a se levantar pessoas contra. Aí ele chegou para assim, gente, eu não preciso só de pedreiro, eu preciso de pedreiro e guerreiro. Então com uma Bíblia, gente, leia lá no livro de Neemias, a Bíblia fala que com uma mão eles ilustravam com o muro e com a outra eles seguravam a espada. Porque eles estavam construindo o muro, mas estavam prontos para a guerra. Eles estavam prontos para a guerra, construindo o muro. Agora está pronto. E aí, agora nós chegamos no argelo. É a mesma época. Está construído. Neemias fez a parte dele, construiu o muro. Eles reconstruíram o templo. O problema, aqui que é legal. O problema é que teve muita gente que viu o primeiro templo. Teve gente nessa época aqui, vamos dar uma olhadinha? Vamos lá no capítulo 2, versículo 1. Você quer colocar para mim lá, mano? Que eu ler lá mais fácil? No versículo de número 1, a gente vai ler algumas coisas lá. Diz assim, no 7º mês, ao 21º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, vamos lá, fala agora a Zorobabel, filho de Seatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao restante do povo, dizendo, quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira? Existia gente que viu o templo na sua primeira essência. Eles viram o templo como ele era. Eles viram o templo como Salomão fez, com ouro, com bronze, com prata. E quando eles olharam para o templo agora, eles ficaram tristes. Eles ficaram tristes. Eles falaram entre eles, não é o mesmo templo. Não é a mesma coisa. O templo foi destruído. Aí eles começam a se questionar, eles começam a falar assim, porque existia prata, porque existia ouro, agora não tem mais nada, porque o povo reconstruiu o templo com o que eles tinham, e o que eles tinham? Eles não tinham nada, tinham sido queimado tudo, destruído tudo, e esse povo que viu a primeira essência do templo, começou a colocar defeito, e é por isso que você vai ler lá no versículo de número 8, põe lá, irmã, no versículo de número 8, que diz assim, minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Isso aqui não é texto para pedir oferta. Às vezes eu vejo o pastor pedindo ofertas, não é texto para pedir oferta. Por quê? Porque Deus está falando para aquele povo assim, gente, vocês estão preocupados com o ouro, vocês estão preocupados com a prata, mas tudo isso que vocês estão preocupados é meu. Olha. Eu não preciso de ouro, eu não preciso de prata, o que eu preciso é de vocês. É isso que ele estava falando. Deus não queria ouro, Deus não queria prata, o povo estava preocupado. Ele falou assim, não, eu não preciso disso, o que eu preciso é de vocês. Aí é que vem o versículo 9. Aí o versículo 9 ele fala assim, a glória dessa casa, a minha presença vai ser melhor agora do que foi antes. O que eu fiz antes não vai ser comparado ao que eu vou fazer agora.
entender que você precisa é da presença de Deus. O passou. Você tem que deixar as coisas do passado no passado. Já diz tudo. Passado, passou, deixa lá. O que serve para você? Só de experiência. Glória. Mas enquanto você quiser viver aquela vida antiga, você não vai ter essa glória. Essa glória não vai vir sobre você. Enquanto você estiver preocupado com as coisas que aconteceram, quero que aconteceu nessa época. Até que horas eu tenho, irmã? Até 9h30? Enquanto você estiver preocupado com as coisas que aconteceram lá, Deus não vai conseguir poder trazer a glória dele de novo. É igual videogame, você precisa passar de fase. Você precisa subir de nível. E para mim conseguir construir a história, eu preciso contar uma história para vocês de um homem chamado Pedro. Já ouviram falar dele? De um homem chamado Pedro. É que nós lemos a história inteira. Mas se eu não contasse a história para você inteira, se eu contasse a história para você pela metade, você nunca diria que Pedro negou Jesus. Você nunca falaria que ele negou Jesus. Você falaria que o Tomé negou Jesus. Você falaria que o Judas negou Jesus. Mas você nunca falaria que o Pedro. Por que você fala que o Pedro negou? Porque você conhece a história. E como eu falei, eu preciso contar a história dele para mim chegar nessa parte aqui. Pra vocês entenderem. Vamos entender quem foi o Pedro. O Pedro foi o discípulo que mais deu dor de cabeça para Jesus. O Pedro foi o discípulo que mais perturbou a mente de Jesus. Vamos lá entender quem foi o Pedro? Só que tem um porém. O Pedro ele foi o discípulo que deu mais dor de cabeça para Jesus, mas também foi o que mais viveu coisas extraordinárias. Foi o que mais viveu coisas grandiosas. A gente começa a conhecer Pedro no começo, na primeira aparição dele com Jesus, é lá no mar da Galileia, quando ele vai pescar, não pesca nada, ele volta. Tenta imaginar você ir para o trabalho e voltar para casa sem nada. Chegar no fim do mês, você não tem pagamento. Trabalha o mês todinho. Chegou no final do mês, não tem pagamento. É assim que o Pedro se encontra naquele momento. E ele está lá lavando as redes. E a Bíblia fala que aparece um jovem pregando. E começa a pregar. E esse rapaz chega para o Pedro e fala assim: eu preciso do seu barco. Quem de nós, gente, abriria a porta da casa para um estranho entrar? Quem de nós? Ainda mais nós que somos curitibanos. Quem é de Curitiba? Deixa eu ver. Quem é de Curitiba? É de Curitiba, irmão? O povo curitibano é o povo mais desconfiado da face da terra. A gente aprende desde criança. Ó, você vai sair na rua, não fala com ninguém. Não é assim que a gente aprende? Quem de nós abriria a porta da nossa casa para uma pessoa estranha entrar e pregar? O Pedro abriu para Jesus. Eles não se conheciam. E a Bíblia fala que Jesus entra naquele barco, prega. Se tem uma coisa que eu vou ter que perguntar para o Pedro, de que eu chegar no céu. Não sei você, mas eu vou perguntar para o Pedro o que foi que Jesus falou para ele, gente. Porque Jesus está pregando. Quando ele termina de pregar, ele fala para o Pedro: vamos pescar? Qual que foi a resposta do Pedro? Senhor, sobre a tua palavra eu vou. Ele não queria ir. Até porque quem era pescador era ele. Jesus era carpinteiro. De pescaria Jesus não entendia nada. Quem entendia de pescaria era o Pedro. O profissional ali era o Pedro. Aí todo pescador sabe que a hora de pescar é de noite, não é de manhã. Porque de manhã está claro, os peixes vão para o fundo, porque peixe não aguenta claridade. E Jesus fala para o Pedro: vamos pescar. O Pedro fala assim: ó, sobre a tua palavra eu vou. Eu queria saber o que Jesus falou para ele, para fazer ele mudar de ideia. E ele vai pescar com Jesus. E Jesus fala assim: Pedro, você jogou a rede sempre do lado de cá. Muda um pouco. Bora. Isso aqui é forte, gente. Você entendeu? O irmão aqui pegou. O irmão aqui entendeu. Gente, muda um pouquinho. Tem gente que está fazendo a mesma coisa há anos. É a mesma oração. É a mesma oferta. Está fazendo tudo igual há 30, 40 anos atrás. Chega a hora de mudar um pouquinho. Muda um pouquinho. Tem gente que está orando pelo marido, pela esposa, pelo emprego, já faz 50 anos, mas sempre faz a mesma oração. Tem alguma coisa errada com Deus? Não, é a tua oração.
Precisa mudar um pouquinho essa oração, talvez o jeito. Jesus fala para Pedro: Pedro, muda, não joga desse lado, joga daquele lado ali. Joga à direita do seu barco. E ele tem uma grande pesca. Deus. Dali para frente, gente, foi só glória e aleluia. Por quê? Porque Pedro começa a caminhar com Jesus. É Pedro que está junto com ele quando ele ressuscita a filha do Jairo. A Bíblia fala que ele chama 3 discípulos para entrar com ele dentro da casa. Manda todo mundo sair, entra só com 3. Quem é os 3? O Pedro. O Pedro entra com Jesus. Ele vê a filha de Jairo sendo ressuscitada. Quando eles estão lá no mar da Galileia, que começa a ter aquela tempestade, que Jesus vem caminhando sobre as águas, quem é que fala com Jesus? O Pedro. Quem és tu? E Jesus fala: sou eu. Pedro duvida, fala: se é o Senhor, eu quero ver se eu ando por cima das águas. Ele fala: vem. Gente, ele saiu do barco. Gente, tem 11 homens dentro do barco berrando. Você consegue imaginar a cena? Geralmente a gente pensa mulher gritando, agora homem berrando com medo, é difícil. Mas são 11 homens dentro do barco berrando, e só um sai. Só um muda. E ele anda por cima das águas. Ah, mas ele afundou, mas que ele andou. Ninguém pode falar que ele não andou. Ou seja, o Pedro é o cidadão que pode falar: eu andei por cima das águas. Todo mundo pode contar a história do Pedro, mas o Pedro pode contar a própria história. Fui eu. A gente precisa começar a contar a nossa própria história. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu. Parar de contar a história dos outros. Você tem que começar a contar a sua própria história. Deixa a história dos outros para lá. O Pedro andou por cima das águas com Jesus. Foi o Pedro que levou Jesus para a casa dele. Para quem não sabe, Jesus nunca morou com João. Tem gente que todo mundo fala assim: porque o discípulo que mais amava era João. Mas isso quem falou foi o próprio João, né? Você não vê nos outros evangelhos escritos, só vê no dele, né? Foi o próprio João que falou que Jesus amava. Mas foi com Pedro que Jesus morou durante 3 anos, foi na casa dele. O Pedro viu a sogra dele ser curada pelas mãos de Jesus. O Pedro viu muita coisa, gente. Ou seja, contando toda essa história para vocês, você teria coragem de falar que ele negaria Jesus? Não tem como falar com um crente desse vai negar. Ou tem? Capaz, aquele, talvez você conheça aquele crente, sabe, que anda com a Bíblia debaixo do braço, sabe, já viu aqueles crentes que andam com a Bíblia debaixo, ele anda da glória a Deus para todo mundo. Você olha para aquela pessoa e fala assim: aquele nunca vai fazer tal coisa. Mas pode ser que um dia ele faça. Certeza. Pode ser que um dia ele erre. Porque teve um dia que Jesus reúne todo mundo. Está em João 14, que é o versículo de todo crente. João 14: não se turbe o vosso coração. Está vendo? O que está acontecendo aqui? Jesus reúne os discípulos e fala assim: ó pessoal, o negócio é o seguinte, eu preciso ir para o Pai. O Pedro fala para eles: não, o senhor está maluco. O senhor está louco, você não vai a lugar nenhum, não, está cheio de vida, hein? O senhor está pensando que vai onde? Para de falar uma coisa dessa, Jesus. Ele fala assim: não, Pedro, eu preciso ir, porque se eu não for, o Espírito Santo não vem. Eu preciso ir. E aí ele reúne todos os discípulos naquela casa para a última ceia. E lá naquela última ceia ele vai lavar os pés dos discípulos. E engraçado que ele lava o pé de todo mundo. Chega na vez do Pedro: Pedro, não, meu pé, você não vai lavar não. O Pedro era um cidadão que ia do 8 a 80 rapidinho. Ele fala assim: não, meu pé você não vai lavar não. Jesus fala para ele: ó Pedro, se eu não lavar teu pé você não tem parte comigo. Aí Pedro: então já lava o corpo inteiro. Por quê? Porque se eu quero de corpo inteiro. Gente, a gente precisa aprender muito com Pedro. Ou você é, ou você não é crente. Ou você faz, ou você não faz. Mergulha de cabeça e deixa Deus te usar. É assim que funciona. O Pedro era assim, ele era do 8 a 80. Não, então não lava só o pé, lava o corpo todo. Aí Jesus fala assim: não, Pedro, relaxa, só o pé tá bom. E naquele dia Jesus fala assim: um de vós vai me trair. E é engraçado, gente, tem uma coisa que eu não consigo entender nessa história: um de vós vai me trair. É porque eles começam a se olhar entre eles. Eles não tinham certeza quem era. Pô, eu tenho certeza que eu não vou trair Jesus. Você consegue ter essa certeza? Não, eu não vou trair Jesus. Mas eles não tinham, porque eles começaram a se perguntar entre eles: porventura sou eu? Porventura sou eu? Porventura sou eu? Porventura sou eu? Aí Jesus continua o discurso, eles estão todos ali atônicos, que Jesus continua o discurso. Aí Jesus pega e fala assim: olha, tem mais, gente, além de um de vocês vai me trair, eu vou morrer hoje.
Aí o Pedrão novamente, Jesus, para com isso, Jesus, vai morrer coisa nenhuma. Aí fala assim, e tem mais, vocês todos vão me abandonar. Aí lá vai o Pedrão de novo, jamais irei abandonar o Senhor, estou pronto para ir contigo até a morte. Aí Jesus olha para ele assim, para trás de mim, Satanás. Pedro, ainda hoje você vai me negar 3 vezes. Hoje ainda, Pedro. Aí eu critiquei muito Pedro nessa história. Por quê? Porque o Pedro falou para Jesus, Jesus, eu estou pronto para ir contigo até a morte. Eu critiquei ele durante muito tempo, falei, ele nunca esteve pronto. Só que a hora que eu comecei a ler o Evangelho, vocês viram a cena? Vocês conseguem imaginar a cena na cabeça de vocês? A cena na cabeça de vocês, se conseguem imaginar, quando eles vão prender Jesus, a Bíblia fala que Pedro puxa uma espada e ele corta a orelha do soldado. Gente, ele queria cortar a orelha do soldado? Vocês acham que ele pensou assim, eu vou cortar a orelha do soldado, que pegou a espada e foi certinho na orelha dele? Não, ele queria cortar o pescoço mesmo. É que o soldado foi mais ligeiro e tirou o pescoço. Mas era o pescoço que ele queria cortar. Ou seja, o Pedro estava ou não estava pronto para ir até a morte? Estava. Ele foi para a briga. Ele falou assim, não, ninguém vai levar Jesus não. Puxou a espada e foi. O problema foi a hora que Jesus falou para ele assim, Pedro, guarda a espada. Esse foi o problema. Porque a hora que Jesus fala para ele, Pedro, guarda a espada, Jesus está falando para ele, Pedro, você quer ir comigo até a morte? Mas é do meu jeito, não é do seu. O seu jeito é brigando. O seu jeito é com a espada. O meu jeito é me entregando. Ele não estava pronto para entrega. Ele estava pronto para briga. Gente, o que tem de crente hoje que está pronto para briga? Tem crente que fala assim, negócio seguinte, está escrito lá que é para dar a face direita, a outra face não fala nada. Ou seja, ele está pronto para ir para briga. Tem gente que fala assim, eu sou crente, mas não sou bobo não. É ou não é? Tem gente que quer fazer as coisas do jeito dele. Quando Jesus fala assim, gente, do teu jeito é errado, faz do meu. Sabe que as pessoas não querem abrir mão, não querem fazer do jeito de Jesus. Elas querem fazer do jeito delas. O Pedro queria ir até a morte, Jesus queria, mas queria do jeito dele. Ou como que ele queria? Como todo mundo pensa, eu caio, mas eu caio batendo. Não é assim que nós pensamos? Eu caio, mas eu caio brigando. Eu levo alguém comigo. Não, Jesus falou assim, não, Pedro, guarda a espada. Você quer ir? É do meu jeito. Só que Pedro não estava pronto para se entregar. Ele estava pronto para brigar. E aí que dá o erro. E é nessa hora que Jesus fala para ele assim, Pedro, você vai ter que se entregar. Aí ele fala assim, não, para me entregar eu não estou pronto não. Para brigar estou, mas para me entregar não. Quantos de nós, gente, às vezes não está pronto para fazer certas coisas que Jesus pede? Quantas vezes Jesus já falou para você perdoar certas pessoas e até hoje você não perdoou? E você colocou no coração, não fui eu que fiz, a culpa não é minha, a culpa é do fulano lá. Mas Jesus não está falando para o fulano perdoar, está falando para você perdoar. Glória a Deus. Quantas vezes Jesus já não falou para nós, irmão, abandona tal coisa, certas práticas não faz parte mais da sua vida. Só que a prática nos dá prazer, a prática nos dá alegria, e nós não queremos abandonar, porque não estamos prontos para deixar aqui. Tem gente que não está pronto para deixar uma partida de futebol. Tem gente que não está pronto para deixar um jogo de baralho. Irmão, você acha pecado? Eu não acho pecado. Sinceramente, eu não acho. Você quer assistir o futebol? Assista. Quer jogar seu futebol? Jogue. O problema é quando você coloca isso acima de Deus. Aí é o pecado. O pecado entra quando você começa a colocar as coisas acima de Deus. Se quer fazer, faz. Mas aprenda que existe um lugar de Deus que é primeiro. Tem gente que fala que é único. Deus não quer ser o único. Ele quer ser o primeiro. Ele quer ser o primeiro, não o único. Porque o único eu posso falar para a minha irmã, a senhora é única. Mas talvez ela não seja a primeira na minha vida, porque talvez eu possa procurar outra pessoa. É assim que Deus trabalha. Ele quer ser o primeiro. O único, qualquer um pode ser. Agora o primeiro, gente, quando você fala em primeiro, engraçado, que se eu for falar para você quem é o primeiro na sua vida, talvez você pense no seu filho. Nem no marido, nem na esposa. E já começa o erro aí. Porque o primeiro deveria ser seu marido e sua esposa, depois seus filhos. Porque a Bíblia vai falar que você não cria filhos para você, você cria filhos para o mundo. Irmão, a Bíblia fala isso? Fala, meu irmão, a Bíblia fala isso. Já leu lá no Salmo, como flechas na mão do arqueiro, assim são os filhos nas suas mãos. O que você faz com uma flecha? Você guarda ela e deixa ela guardada? Não, você atira e ela vai para onde? Ela vai para longe, você nem sabe onde ela vai. Então você não cria filhos para você. Então você talvez coloque o seu filho em primeiro lugar, está errado. Está errado.
E aí o Pedro não estava pronto. E é nessa hora que Pedro nega Jesus. Porque eles levam Jesus e a Bíblia vai falar que Pedro acompanha Jesus de longe, até a hora que ele chega diante do pátio. Ele está diante do pátio, tem uma fogueira, vem uma mulher e fala assim: eu conheço você. Você é um dos dele. E ele nega. Ele fala: não sou eu não. Aí vem o outro e fala: não, é você sim. Você se parece com ele. Você fala igual um deles. E ele... gente, a Bíblia vai falar que ele pragueja Jesus. Ele praguejou. Nunca ouvi esse homem. A hora que ele nega a terceira vez, o galo canta. A hora que o galo canta, o que acontece? Ele lembra do que Jesus havia falado para ele. E a Bíblia fala que ele se retirou e chorou amargamente. Uma coisa que precisamos entender: a gente pode errar? Pode. A hora que eu falei do crente que não pode errar, a irmã falou assim: pode. Eu vi na fisionomia dela: pode, claro que pode. O crente pode errar. O problema não é errar. A gente pode cometer erros à torta e à direita. O segredo é o que nós vamos fazer com esse erro. Porque a Bíblia vai falar que a hora que o galo canta, o Pedro se retira e chora amargamente. Ou seja, o pecado doeu. O pecado precisa doer em você, meu irmão. Porque se o pecado não está mais doendo em você, significa que você já não está mais se importando com isso. Quando você erra, quando você mente, quando você engana, quando você faz qualquer coisa, aquilo precisa doer em você. Aquilo precisa sangrar dentro de você. Você precisa falar assim: meu Deus, eu pequei contra o Senhor. Precisa doer. Porque se você acha isso comum, se você está achando normal, o que eu estou vendo de crente hoje em dia, que acha que é normal, o que eu estou vendo de crente hoje que acha que é normal namorado dormir na casa do namorado, o que eu estou vendo de crente hoje que acha normal ele abrir uma coisa para ficar enganando os outros. Não, meu irmão, isso é errado. Isso precisa doer. O Pedro chorou amargamente. E a Bíblia vai falar que ele chorou. O desenrolar dessa história vai acontecer lá na ressurreição de Jesus. Porque quando Jesus ressuscita, a primeira pessoa que vê Jesus é quem? Eu ia falar, né? A primeira pessoa que vê Jesus não é o Pedro. Aqui mudou a história. Você pode ver que eu vim contando tudo o que acontecia com Jesus. Pedro estava envolvido. Aqui Pedro não está. Porque a primeira pessoa a ver Jesus é Maria Madalena. Não é Pedro. E o mais interessante é o que Jesus fala para Maria Madalena. Eu não tenho tempo de abrir lá, gente, mas está lá em Lucas. O mais interessante é o que Jesus fala para ela. Ele fala para Maria Madalena assim: vai lá, reúne os meus discípulos e fala para eles que eu vou encontrar com eles. E avisa o Pedro. Ele só cita o nome do Pedro. Ele não cita o nome de mais ninguém. Por quê? Porque ele sabia que o Pedro estava abandonando o ministério por conta de um erro. Pedro está abandonando. Pedro errou e agora está deixando para trás. E Jesus fala: vai lá e fala para eles e avisa o Pedro que eu vou me encontrar com ele. Só que Jesus dá uma ordem e fala para eles ficar na casa onde ele estava. Só que o Pedro não fica. O Pedro sai de lá. A Bíblia vai falar que Jesus vai se encontrar com Pedro lá no mar. Isso aqui é interessantíssimo. Jesus vai se encontrar com Pedro lá no mar. E o que o Pedro vai fazer? A Bíblia vai falar que Pedro ele sai. E o que é mais interessante é que o Pedro ele fazia as coisas e todo mundo seguia ele. A Bíblia não fala que Pedro convidou ninguém para ir pescar. A Bíblia fala que Pedro se levanta e fala assim: eu vou pescar. E a Bíblia fala que os outros discípulos: nós iremos também. Por quê? Porque Pedro era um cara revolucionário, era um cara que trazia multidões com ele. E o que o Pedro está fazendo agora? O Pedro está voltando para trás. O Pedro está voltando lá para o antigo tempo, gente. O Pedro não quer o novo tempo, ele quer o antigo. O Pedro falou assim: eu vou pescar, para mim acabou. Para mim não tem mais jeito, eu neguei Jesus, eu preciso voltar. E ele volta às suas antigas práticas. Ele começa a fazer tudo que ele fazia antigamente. Tem muita gente, que não se resolveu com Jesus e está voltando a fazer as mesmas coisas que fazia há 10, 20 anos atrás. Está brigando do mesmo jeito, está se estressando do mesmo jeito, está retornando. Não é para você voltar, é para você olhar para frente. Deus está falando agora que essa última casa ela será maior do que aquela primeira. Esquece a primeira. Esquece. O Pedro está voltando. E sabe o que é mais legal? O mais legal é que ele vai pescar e ele não pesca. Por que ele não pesca nada? Porque sem Jesus, gente, a gente não é
Você pode até fazer, mas você não vai encontrar alegria em lugar nenhum. Tem gente que está procurando felicidade em festas, tem gente que está procurando felicidade em baladas, tem gente que está procurando felicidade em jogos. Não vai encontrar, porque o que você está procurando, na verdade, é Jesus. E o Pedro vai e não pesca nada. E a Bíblia vai falar que a hora que eles estão voltando, Jesus está na praia e Jesus pega e pergunta para eles: tem de alguma coisa? E um deles fala assim: não temos nada. Aí Jesus faz ele lembrar. Aprenda uma coisa, meu irmão. Para você receber agora dessa última casa aqui, Jesus vai fazer você lembrar de coisas que você já esqueceu há muito tempo. Você lembra quando você orava nas madrugadas? Você lembra quando você jejuava? Você lembra quando você ofertava com gosto, com alegria? Hoje é um sacrifício fazer uma oferta. Hoje é difícil entregar um dízimo. Mas você lembra como você fazia isso com todo prazer? Você lembra quando você levantava de madrugada, dobrava os seus joelhos e você só levantava de madrugada para falar para Deus assim: Senhor, estou aqui só para te agradecer. Glória a Deus. Senhor, não tem nada para falar para ti, mas eu só quero te agradecer. Talvez a gente já não levanta mais na madrugada. Acabou-se a época das vigílias. Eu tenho saudade da época das vigílias. Eu sou de uma época que a gente fazia vigília todo final de semana, gente. Não sei se vocês são dessa época, mas eu sou. Acho que o pastor vai lembrar. A gente fazia vigília, ia no monte, gente. Quantas vezes eu vi histórias do povo, falava que via o graveto pegando fogo e o fogo não consumia. No monte. Perdemos isso. Jesus faz a gente lembrar dessa época. Ele pega e fala para Pedro: lança a rede do lado direito. Lembra lá no começo de tudo? Na primeira pesca? A hora que o Pedro lança a rede, a Bíblia fala que ele pega 153 grandes peixes. Só que o Pedro ainda não lembra. Quem lembra é João. Porque a hora que João lança, que ele pega a rede, o João fala assim: Pedro, é o mestre, é Jesus. O Pedro, ele devia estar pensando: estou lascado, neguei Jesus e ele veio atrás de mim. Ele devia estar pensando: e agora? O que eu faço? Porque a Bíblia vai falar que ele se atira ao mar. E ele fala para Jesus: Jesus, não vem perto de mim, porque eu não sou digno de estar perto do Senhor. Não sou digno. Só que a Bíblia vai falar que a hora que eles vão chegando à areia, existe um fogo, existe pão e existe peixe. E quando Pedro está chegando perto, ele olha para a fogueira e ele lembra: pô, foi numa fogueira que eu neguei Jesus. É numa fogueira que Jesus está restaurando o Pedro. Ele está restaurando a glória. Ele está trazendo a glória de novo. Ele está trazendo a presença. Aprenda uma coisa, meu irmão: onde foi que você caiu é onde Deus vai restaurar a sua vida. Se você quer essa glória aqui, deixa Deus restaurar, deixa Deus curar essa ferida, deixa Deus curar isso aí. É aí que Deus quer trabalhar. Ele foi trabalhar com Pedro no mesmo ambiente, na mesma hora. Para onde foi que você sofreu, eu não sei. Eu sei que Deus vai restaurar a sua vida como ele restaurou Pedro. Ele trouxe a glória novamente na mesma fogueira. E o que é mais legal é que depois que ele dá para o Pedro de comer e de beber, ele chama para o Pedro e pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro fala... O mais legal é que Pedro não fala para Jesus que ama. Ele fala assim: Senhor, Jesus, eu gosto do Senhor um pouquinho. Eu te anelo muito bem. A tradução correta é eu te anelo, não é eu te amo. A tradução que está na Bíblia está escrito assim: eu te amo. Não, mas a tradução correta é eu te anelo. É essa frase que ele usa. Jesus pergunta: Pedro, você me ama? E Pedro fala assim: Jesus, eu te anelo. Por quê? Porque ele sabia que ele tinha errado. O pecado dele ainda estava gritando forte. Gente, quantos são os crentes que o pecado está gritando muito forte ainda? Só que tem um porém: Jesus já perdoou esse pecado há muito tempo. Foi você que não se perdoou ainda. Você precisa se perdoar. Você precisa lembrar que Jesus vai falar para você lá em Isaías que os teus pecados ele não lembra mais. Ele lançou no mar do esquecimento. Não é Deus que está lembrando desse pecado. Quem está lembrando é você. E o capeta ele é tão sujo que ele joga isso na sua cara. Como você quer fazer tal coisa? Você errou contra Deus, você não merece. Só que esse pecado já não tem lá. Aí o Pedro fala para Jesus: o Senhor sabe que eu te anelo. Aí Jesus já restaura o ministério dele já na primeira. Então Pedro, apacenta meus cordeiros. Quem de nós restauraria uma pessoa em pecado?
Quem de nós olharia para um pastor que errou, que pecou e falaria: vem cá, irmão, que eu vou te dar uma chance para você pregar na minha igreja? Ok? Porque nós somos acostumados a julgar o erro e não a pessoa. E Jesus estava julgando o Pedro, não o erro que ele cometeu. Só que ele está restaurando o coração do Pedro. E depois ele pergunta de novo: você me ama? O Pedro responde de novo: Senhor, eu te anelo. Aí Jesus fala assim: Pedro, apacenta minhas ovelhas. De novo Jesus está falando de Pedro: eu estou restaurando o teu ministério. Eu estou restaurando você. Aí Jesus muda a pergunta: Pedro, você me anela? Já que ele começou a falar a língua do Pedro. Então você só me anela, Pedro. A Bíblia fala que o Pedro se entristece. Por quê? Porque ele negou 3 vezes e Jesus fez ele repetir 3 vezes. Por quê? Porque Jesus precisava restaurar o coração do Pedro. Ele precisava restaurar. Por quê? Porque se não tiver restaurado, a glória não desce. Para a glória descer, o coração precisa estar restaurado. E naquele momento, a Bíblia fala que Pedro se entrega completamente. E Jesus fala para o Pedro assim: ó, Pedro, o negócio é o seguinte: você vai apacentar minhas ovelhas, só que agora vai ser do meu jeito. E a história mudou. Por que a história muda? Porque em Atos dos Apóstolos, quem faz o primeiro discurso? Quem é a pessoa que dá o primeiro discurso em Atos dos Apóstolos no dia de Pentecostes? É o Pedro. É o cara que negou Jesus. É o cara que está fugindo de Jesus. E detalhe, o mais interessante, fala para mim, na Bíblia, nos 4 evangelhos, quantas almas se converteram no ministério de Jesus? Lê lá para mim, Mateus, Marcos, quantas almas? Você vai ler ali umas 2 ou 3, que fala sobre a mulher samaritana, fala sobre o endemoniado gadareno e fala sobre a filha do Jairo. Agora o Pedro, o primeiro discurso dele, a Bíblia fala que foram mais de 5.000 almas. Gente, no primeiro discurso. Agora fala para mim, a glória veio ou não veio? A glória veio. O que mudou? Mudou que o Pedro resolveu deixar que Jesus restaurasse a vida dele. Se você quer essa glória, se você quer agora que a glória da segunda casa ela seja maior do que a primeira, ela vai ser. Mas você precisa deixar Deus restaurar. Porque enquanto Ele não restaurar, a glória não desce. A glória só vai descer a hora que você falar: Senhor, estou me entregando a Ti totalmente. E a partir de hoje que venha a ser do seu jeito e não do meu. Mas que a glória desça. Amém?